Meus irmãos, é com grata satisfação que aqui viemos trazer essa mensagem tão interessante sobre esse tema riquíssimo, né? Fundamental, de grande importância para nós espíritas, que se trata do orgulho. Refere-se, vou me ater, conforme me foi solicitado, a falar sobre o orgulho com base nas publicações da Revista Espírita do ano 1858, com base em duas comunicações dadas pelo Espírito São Luís a um determinado grupo, que irei relatar durante o processo, e é de suma importância para a nossa reflexão, para a gente ver como é importante, o que é o orgulho, qual a sua origem, como ele se manifesta em nós e quais os danos que ele pode causar em nossas vidas. Então, para isso, eu elaborei uma pequena apresentação e vou ficar comentando aqui na apresentação, porque isso enriquece mais e fornece base para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Mas antes de mais nada, temos que iniciar tudo isso com uma prece. Por isso, vamos erguer o nosso coração para o alto, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe e abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós possamos dar o melhor de nós. Aquele que está falando, que no caso sou eu, aqueles que estão assistindo, que são aqueles que estiverem assistindo ao vivo, ou aqueles que venham assistir depois, que todos possamos desfrutar das vibrações que vem da palavra do Espírito São Luís, de uma forma tão judiciosa, tão carinhosa, que ele nos apresenta, e depois iremos também fazer as nossas considerações. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, como disse, o orgulho na visão com base nas comunicações de 1858 da Revista Espírita. É até histórico isso, né? Muito interessante como surgiu. Então, vou mudar o modo de apresentação aqui para um modo que seja mais interessante para o que nós queremos. Acho que esse não está bom. Esse não. Deixa eu ver aqui, gente. Eu estou no primeiro. Acho que esse aqui. Pronto, esse serve. Né? Eu fico no cantinho ali. Acho que esse aqui é até melhor. Isso, eu fico aqui no cantinho. Estou no cantinho da tela. Muito bem. Então, conforme o Espírito deu a mensagem, ó, na Revista Espírita, foi uma dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermâncio de Faux. Foram duas, no dia 19 e no dia 26 de janeiro de 1858, ou seja, um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos. E foi publicado na Revista Espírita de maio daquele ano. Então, o Espírito nos apresenta essa dissertação que passaremos a ler, então, depois vamos refletir sobre ela. Então, sua dissertação é a seguinte: um homem soberbo possuía algumas geiras de boa terra e sentia-se orgulhoso das pesadas espigas que cobriam o seu campo e buscava o olhar, lançava o olhar desdenhoso no campo do vizinho humilde. Ele tinha um vizinho humilde, coitadinho ali, trabalhando, coitado aqui, ó, trabalhando. E ele ficava olhando e disse, coitado desse pobre, desse ali dando duro ali na sua charrua, né? E ele olhava o meu, que é bom dele, né? Aquele olhar desdenhoso, conforme São Luís fala. Este levantava-se ao cantar do galo, o vizinho, né?
e ficava o dia todo curvado sobre o solo ingrato, recolhia pacientemente os seixos e ia atirá-los à beira do caminho, revolvia profundamente a terra e arrancava com dificuldade os espinheiros que a cobriam. Ora, o seu suor fecundou e o campo e do campo ele colheu o melhor trigo, ou seja, o vizinho, embora a terra não fosse lá grande coisa, era acidentado o terreno, mas ele caprichou, se esforçou, teve paciência para recolher os espinheiros, né, para retirar as ervas daninhas, trabalhava o dia inteiro recurvado ali, ou seja, trabalhou no seu campo. Muito bem. Aí o Espírito conclui. Entretanto, o joio crescia no campo do homem soberbo e abafava o trigo, enquanto que o dono se vangloriava da fecundidade e olhava com piedade o campo do seu vizinho, né? Então, ó, olha aqui essa foto que de propósito eu coloquei, porque o pessoal ouve muito falar joio, né? Tem o joio e o trigo. O joio é uma coisa parecida com o trigo. Eles são muito parecidos quando estão novinhos, depois, quando cresce, fica mais diferenciado. Mas só que o produto do trigo é bem superior ao produto do joio. Então, o joio, se ele nasce junto do trigo, ele atrapalha a produtividade, porque ele divide os nutrientes da terra, né? Ocupa o espaço e muitas vezes abafa a produção do trigo. Então foi o que aconteceu com esse vizinho soberbo, né? O outro não, o outro ia lá e arrancava de um por um, trabalhou, tirou os espinheiros, né? Cuidava do campo, né? Em verdade vos digo, o Espírito São Luís conclui, em verdade vos digo que o orgulho é semelhante ao joio, que afoga o bom grão. Aquele dentre vós que se julga mais que seu irmão e que se vangloria é insensato. Sábio é o que trabalha em si mesmo, como humilde em seu campo, sem se esquecer da sua plantação, né? Da sua obra. Ou seja, ele está ali firme, ele está atento, cuidando, né? Então, se nós fizermos, né? Eu vou só adiantar um pouquinho, se fizermos a comparação, a gente tem que pensar assim: o joio, a plantação pode ser em nós, no nosso coração. A gente não pode deixar. E o trigo são os bons sentimentos, é aquilo de bom que nós podemos plantar, cuidar e colher. E o joio são as coisas ruins que nós devemos arrancar, extirpar, para que produza em abundância aquilo que nós deveremos entregar ao Senhor da plantação, que é Deus, né? Então, essa primeira dissertação do Espírito São Luís. Aqui mostra o joio e o trigo misturado aqui. Aí está tudo, está confuso aí no terreno do orgulhoso, né? Muito bem. A segunda dissertação moral ditada por São Luís, a seguir, irmãos, foi em 26 de janeiro de 1858. Aí ele conta alguma coisa parecida, mas de uma outra forma. Havia um homem rico e poderoso que desfrutava o favor do príncipe. Morava em palácios e numerosos servos esforçavam-se por adivinhar-lhe os desejos. Então, temos aqui uma figura, que eu peguei uma figura medieval aí, que foi o melhor que eu consegui, aqui, o poderoso, e ele aos pés de poderoso, ou seja, ele era protegido por um rei, por algum príncipe, né?
estava de boas aí, ou seja, estava sob a proteção, né? E ele, por sua vez, era também servido por seus servos. Muito bem. Um dia em que suas matilhas acuavam o cervo nas profundezas da floresta, ele avistou um pobre lenhador vergado ao peso de um feixe de lenha. Chamou e lhe disse, um parênteses aqui vou abrir, era costume naquelas épocas antigas os senhores e saírem para caçadas, então era matilha de cães, chamavam, convidavam os amigos, e eles se organizavam como se fosse assim uma guerra, né? Como se fosse uma operação militar para pegar o cervo. E talvez nessa operação, né, ele encontrou o homem que vinha com a lenha e deve ter atrapalhado. Ele se sentiu incomodado, na verdade, com a presença do lenhador, como nós veremos aí. Então chamou e lhe disse: viu, escravo, porque passa pelo caminho sem te inclinares perante mim. Sou igual ao Senhor Senhor. Ao Senhor, ou seja, ao Senhor o príncipe, né? Sou igual ao Senhor. Nos conselhos minha voz decide a paz e a guerra. E os grandes do reino curvam-se em minha presença. Saiba que sou sábio entre os sábios, poderoso entre os poderosos. Grande entre os grandes, e minha elevação é obra de minhas mãos. Ou seja, ainda por cima diz, olha, eu é que me fiz assim, né? Orgulhosíssimo. Aí o pobrezinho respondeu para ele, ó, o pobrezinho se inclinou aí, coitado. Senhor, respondeu-lhe o pobre homem, temi que minha saudação humilde vos fosse uma ofensa. Sou pobre e o único bem que possuo são meus braços. Mas não desejo vossas grandezas enganosas. Durmo meu sono e não temo, como vós, que o prazer do Senhor me faça cair da minha superioridade. Ou seja, ele, como não tinha nada a perder, o pobrezinho do lenhador, né, ele dormia tranquilo, enquanto que o príncipe, aquele senhor, ficava preocupado. Será que o homem está gostando de mim? Será que ele não vai me tirar o poder? Né, como é comum acontecer. Aí prossegue São Luís. Ora, o príncipe entediou-se do orgulho do soberbo. Os grandes humilhados ergueram-se contra ele. Ele foi precipitado no pináculo de sua grandeza, ou seja, caiu em desgraça, né? E ele caiu em desgraça e sofreu uma profunda humilhação, ou seja, caiu do cavalo, como se diz, né? Aqui a imagem, não sei porque aconteceu, ela ficou por cima da leitura, mas não tem importância. Então ele caiu, perdeu o poder, o poderoso, né? Mas o humilde continuou pacificamente seu rude trabalho, sem preocupação pelo dia seguinte. Aí prossegue São Luís. Soberbo, humilha-te, porque a mão do Senhor curvará teu orgulho até a poeira. Você disse que o orgulho, né, pode estar sujeito a esse tipo de coisa, né? Mas o humilde continuou lá, quebrando suas árvores, cortando sua lenha. Escuta, diz São Luís, nasceste onde te lançou a sorte. Saíste do seio materno fraco e nu como o último dos homens. Por que te levantas à fronte mais alto que teus semelhantes? Tu que, como ele, nasceste nu, né? Uma criança nua, como qualquer um. Como acontece aí essa foto da criança. Todos nós nascemos da mesma forma. Viemos ao mundo nus, indefesos, totalmente dependentes. Aí prossegue ainda. Escuta, tuas riquezas e tuas grandezas, vaidades das vaidades, escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia. Como as águas inconscientes da torrente, inconstantes da torrente, que o sol evapora.
Não levarás de tuas riquezas, senão as tábuas do esquife e a lápide funerária serão onde ficarás, né? Ou seja, cada um vai ficar lá no cemitério enterradinho, né? Aí está escrito nada, descansa em paz. Será que está em paz? Depende da pessoa. Nem todos descansam em paz. Se é que descansam. Então nós temos que pensar sobre isso. É a lição que dirá. Escuta, prossegue São Luís. O cão do coveiro brincará com teus ossos, e eles serão misturados aos do mendigo. Tua poeira confundir-se-á com as dele, porque um dia vós ambos sereis apenas pó. Então amaldiçoarás os dons que recebeste quando vires o mendigo revestido de sua glória, e chorarás o teu orgulho. Humilha-te, porque a mão do Senhor te curvará o orgulho e a soberba, né? Então ele faz essa conclusão. Então, vamos fazer algumas reflexões sobre o orgulho, né? O orgulho, esse layout aqui não está bom, eu vou mudar o layout aqui para ver se melhora. Não, esse aqui. O orgulho é fonte de todos os males. Nós vemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 12. É o principal obstáculo ao progresso. Vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. Meio mais utilizado para prejudicar os médios, no livro dos médios, no item 228. Em obras póstumas, Allan Kardec ainda diz, no capítulo sobre o egoísmo e o orgulho, tem um capítulo de obras póstumas que não é um livro que Allan Kardec publicou. Publicaram depois que ele desencarnou, é bom que se diga. Mas estavam lá nos alfarrados dele e acharam por mim publicar. Aí tem assim, o orgulho e o egoísmo, suas causas, seus efeitos e os meios para destruí-los definem o orgulho como um sentimento que tem sua origem no instinto de conservação, que, por sua vez, é uma lei natural. Vê a pergunta 702 do Livro dos Espíritos. Então, nós podemos ver aqui, no Livro dos Espíritos, pergunta 702, em que ele diz assim: é a lei natural o instinto de conservação? Allan Kardec pergunta. E os espíritos respondem: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer do que seja o grau de sua inteligência. Uns é puramente maquinal, em outros, raciocinado. Ou seja, todos nós temos o instinto de conservação. Isso é uma proteção que a natureza nos dá para que a gente não saia por aí se matando, né? Todo mundo tem aquele medo da morte, o instinto de conservação. Todos nós tentamos nos conservar vivos e também a nossa descendência. Isso é uma forma que a lei natural encontrou, né? Que a lei de Deus deixou estabelecido, para que nós possamos preservar os meios de nos reencarnarmos novamente. Porque se acabar a espécie humana, não vai só como é que vai reencarnar? Vai ter que procurar um outro planeta, uma outra forma, porque nessa levou tanto tempo para desenvolver, não estará mais em condições. Por isso que existe essa tendência de você conservar o corpo, de você conservar a vida, não é?
E é um abalo muito grande quando a pessoa tira a sua própria vida, como nós vemos quando se trata do suicídio, o dano que causa o suicídio, porque vai de encontro toda a lei natural. É uma atitude muito radical que nos causa males, né, incomensuráveis, né? Por que, porque então Deus ortogou a todos os seus filhos o instinto de conservação? Porque todos têm a concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, para que haja a evolução, ou seja, a encarnação é uma maneira da gente progredir. Nós precisamos reencarnar para progredir. O espírito, para poder ele evoluir, ele precisa interagir com a matéria e esse processo de retornos sucessivos, ou seja, reencarnação, desde o mais simples, desde a forma mais simples que nós pudermos imaginar, né? Passando desde do mineral, desde o atômico, do mineral, ou seja, como se diz, o espírito começa na física, depois ele passa para a química, depois ele vem para a biologia, e depois ele vai avançando. E hoje ele, né? Ou seja, das formas de vida mais simples, ele vai avançando. Ó. Antes, nos princípios atômicos, é física quântica. Depois ele vem para a matéria mais bruta, física comum. Depois ele vem para... começa a desenvolver o que nós chamamos de vida biológica. Já aí começa no vegetal, né? O mais simples que um vegetal, mais simples vidas dos mares, né? Como surgiu. E depois vai avançando, se tornando cada vez mais complexa, entrando no reino animal, e por aí vai até chegar onde nós chegamos. Então, todo esse processo é necessário para o nosso progresso. Então, a gente não pode destruir o planeta por isso, porque o planeta tem uma função que vai atender a necessidade de Deus, da lei de Deus. É um desígnio de Deus. E nós não podemos ficar remando, querendo destruir a obra de Deus. Por orgulho, né? Então, a gente vê para explicar bem como funciona essa coisa do orgulho, né? Eu até peguei aqui essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho uma parte muito interessante, que é a lei de amor, capítulo 10. Que ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são, olha só, os sentimentos, o orgulho é um sentimento, certo? O ódio é um sentimento. O amor é um sentimento, mais refinado, mas é um sentimento. Então, os diversos sentimentos que nós temos, uns bons, outros bons sentimentos, maus sentimentos também, são sentimentos, tá? O amor, que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, os sentimentos começou com o instinto. Tá? Então, o instinto de conservação, se aliando com a inteligência que se desenvolveu ao longo do processo evolutivo, vai com o desenvolvimento da razão, do discernimento, é que faz com que o homem desenvolva o orgulho. Porque ele diz assim, olha, puxa, se eu juntar comida, aí amanhã eu vou ter comida. Pode ser que hoje deu para caçar, amanhã não deu. Até os animais fazem isso por instinto, né? Ele esconde o leão, o tigre, ele esconde a caça para comer no outro dia, né? Aí o ser humano começou a acumular, e aí começou a querer disputar com o outro, pelo instinto de conservação, e querer se sobrepor ao outro, né? Você vê isso até no meio dos gorilas. Por exemplo, o gorila, o mais forte, passa a ser o chefe. Ele tem direito de procriar com todas as fêmeas que ele queira. Já num processo de o quê? De seleção natural, buscando que o mais forte sobreviva, para a sobrevivência e criar as condições de continuar havendo gorilas. É lei natural.
Da mesma forma, o ser humano herdou isso tudo, que nós ainda somos animais também. Só que não era mais para a gente estar tão preso ao orgulho, porque nós já aprendemos muitas coisas. Jesus veio, Buda veio, outros emissários de Jesus vieram antes nos trazer os ensinamentos necessários para que a gente possa superar essa fase toda da ignorância, do atraso, do orgulho, né? Mas nós não conseguimos ainda queremos o quê? Prevalecer. O homem tem que ser o mais forte. A mulher quer o cara mais fortão. Se aparecer um musculoso aí, bonitão, ou então inteligente, especial, assim, assado, aí ela se interessa. O homem quer a mulher das ancas largas por causa do instinto dela, as ancas largas, segundo o arquétipo, né? Propicia condições de procriação, pode procriar mais. Então, essas coisas estão em nosso inconsciente. Isso tudo compõe o orgulho. Aí você, olha, para sobreviver eu tenho que ser o mais forte, eu tenho que ser o mais poderoso. Aí vamos, né? Fica aquele eixo do... Você quer obter o prazer, né? Para obter o prazer, você precisa ter o poder. Para obter o poder, você precisa de duas vertentes. Você pode obter pela posse, porque você é muito rico, tem muitas posses, ou pelo prestígio, porque deve ter muito prestígio. Fulano de tal, ele é forte, ele é o guerreiro mais poderoso, como era antigamente. Aí é o mais apto. Aí consegue esse prestígio. E aí você está mais em condições de obter o prazer. Agora, aí já os outros mais espertos, que às vezes não tem aqueles predicados, mas usa a inteligência, usa golpes, arma, esquema, sempre lutando pelo poder. Não é o que acontece hoje em dia? Né? Por que está havendo guerra na Ucrânia, essa coisa toda, essa guerra? Pela luta, pelo poder ainda, o ser humano está preso ainda no orgulho do poder. Então, a Rússia, meu país, tem que ser o mais poderoso. Ou aí o americano diz, não, eu tenho que mandar no mundo. Não, senhor, não vou permitir que ninguém agora queira contestar o meu poder, não. Eu tenho que mandar no mundo inteiro, e para isso eu vou aqui fazer minha aliança. Né? Parece até, me lembra até o tempo de Atenas, né? Atenas de Esparta, que tinha a aliança de aliança espartana contra a aliança ateniense. E é o que está acontecendo. Aí o que é que está acontecendo? A Rússia está se alinhando com a China, se contrapondo à aliança americana com seus aliados, aí criando mercados. É o que eu estou enxergando aí. São dois, luta pelo poder mundial, supremacia. A China quer bater os Estados Unidos. Ela está usando agora a Rússia, antes era a poderosa União Soviética, ela agora está sendo o braço armado da China, que diz assim, eu não vou fingir que eu não estou participando disso. Fica só na retaguarda, instigando, dando apoio, fizeram um acordo. E o americano, por sua vez, se reúne com os seus amigos, faz o acordo. E nós aqui do Sul, nós estamos no Sul. Nós não participamos muito dessa festa, não. Quando eles fazem festa, eles não chamam a gente. A gente tem que ficar quietinho aqui no nosso Sul, tratando de garantir nossa safra, garantir as condições, as melhores condições para o nosso povo, e pensando no interesse nosso, porque se a gente for para lá se meter naquela briga lá, é feio. Quando eles fazem festa, não chamam a gente. A verdade é essa, então é a atitude inteligente infelizmente, né? Claro, o Brasil tem uma posição que eu gosto dessa posição do Brasil. O Brasil sempre chega lá e diz assim: vamos pela diplomacia, vamos conversar, vamos ser amigos, vamos fazer a paz, né? E eu acho que tem que manter sempre essa posição de manter paz, equilíbrio, e no final, o que vai acontecer é que o Brasil vai ganhar muito dinheiro com petróleo agora, vendendo petróleo. Porque nós somos, se o pessoal aqui não sabe, hoje o Brasil sobra 1 milhão de barris de petróleo. Pode faltar óleo diesel, algum produto assim, devido ao tipo do petróleo que cria condições de falta. Mas nós
sobramos mais de 1 milhão de barris de petróleo todo mês. Muito bem, voltando ao nosso tema, né? Isso tudo é orgulho, certo? Então, no início, aí mais adiante, vou botar nessa. Aqui, ó, essa parte que eu queria chamar a atenção. Os instintos são a germinação e embriões do sentimento, tá vendo? Não sou eu que estou dizendo, não. É Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos. O Espírito Lázaro está dizendo isso. Os instintos são a germinação e o embrião dos sentimentos. Então, traz consigo o progresso como a glândula encerra em si o carvalho, ou seja, a base de todos os sentimentos começou no instinto. É sensacional, né? É uma coisa genial. Deus é um gênio. Deus é um gênio. Então, o orgulho, por sua vez, ele tem sua descendência dentro de nós, certo? Por exemplo, as pessoas confundem muito, antes de eu falar logo do egoísmo, que é o principal, eu dizia, o pior, um dos maiores mal da humanidade é o egoísmo. Mas o que é o egoísmo? O egoísmo é um sentimento? Não. O egoísmo não é um sentimento. Egoísmo é um comportamento. O sentimento é o orgulho. O orgulho gera o egoísmo. Por isso que o orgulho é o pai do egoísmo. Mas esse comportamento que gera isso tudo. A guerra é fruto do egoísmo, certo? O egoísmo de Putin, o egoísmo lá do chinês, o egoísmo americano, dos americanos. É que gera tudo isso. Então, o egoísmo é um comportamento. A pessoa só pensa em si, né? Eu e eu. O orgulhoso, ele acha que é melhor do que todo mundo. Já o humilde acha que não é melhor do que ninguém, que é o inverso, né? Não sou melhor do que ninguém. Enquanto que o egoísta diz, não, eu sou melhor do que todo mundo. O egoísta, o orgulhoso. Já o egoísta diz assim, não, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto os meus, e por aí vai. Quer assambarcar tudo e não deixa nada para ninguém. Não está nem aí se vai destruir a vida dos ucranianos. Ele quer garantir o bem-estar do povo dele. Já o pessoal também de cada. Dizer, olha, não, eu vou garantir lá. Enquanto isso, o ucraniano está lá morrendo, né? E eles estão cada um lutando por suas posições, vejam bem. Então, quais são os filhos do orgulho? A mágoa. A pessoa que é orgulhoso, ele se magoa. Imagina fazer isso comigo. Tem esse negócio, é melindroso. É um dos filhos. O milindre, né? A mágoa, estou magoado, magoou, orgulho. O milindre, orgulho. A prepotência, se achar melhor que os outros, orgulho. Se acha simplesmente melhorzinho, orgulho. A arrogância, né? Que a pessoa tem uma segurança em si, mas extrapola nisso, né? Se acha ser mais do que realmente é, né? O pessoal dizia, eu ria com essa piada quando na juventude, o pessoal dizia assim, que o melhor negócio do mundo é você comprar um jogador argentino pelo preço que ele vale e vender pelo preço que ele acha que vale, no tempo que tinha o passe dos jogadores. Ou seja, a arrogância faz com que você diga assim, não, eu multiplica o que é seu. Tudo que é seu vale mais, você é melhor, né? O senso de exclusividade. A presunção, né? O preconceito, aí, claro, se eu sou melhor, o outro é pior. Já é preconceito. Não viu o preconceito lá do plantador contra o pobre do vizinho, não é isso? Preconceito. A fascinação nos médiuns provoca. O médium, por ser orgulhoso, cai na fascinação. O médium humilde não cai na fascinação. Quem cai na fascinação é a pessoa orgulhosa. Só quem cai no conto do vigário é uma pessoa desonesta. Uma pessoa honesta não vai comprar uma máquina de fazer dinheiro. Não tem sentido isso. Ele sabe que não tem lógica. Não é isso? Então a gente tem que ficar ligado. Aí tem tudo isso, né? A frustração, a acomodação, nosso tempo está acabando. E gera toda a ingratidão, a crítica, a teimosia, tudo esse orgulho, a obstinação, a revolta. Tudo isso o orgulho provoca. Então, nós temos que ficar atentos em relação a isso, porque
na verdade, o antídoto de tudo isso que o Evangelho nos ensina é o quê? É a humildade. Não tem bem-aventurados os orgulhosos, não. Tem bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Não tem lá essa bem-aventurança. Bem-aventurados os orgulhosos. Não tem, a não ser por brincadeira. Bem-aventurados os orgulhosos, que depois eles vão receber a dureza das lições que a vida vai lhe dar e ele vai terminar ficando humilde, quando ele compreender que não vale a pena ser orgulhoso, né? Então é isso, gente. Que fique para a nossa reflexão, esses ensinamentos sobre orgulho. Eu me detive mais na base que São Luís deu, né? É um assunto muito vasto que pode nos gerar muita riqueza, muito assunto para a gente refletir, para a gente se autoanalisar. Como é que o meu comportamento, como é que eu reajo diante da situação? Eu sou orgulhoso ou não sou? E vamos tentar combater, né? Fazer como aquele lavradorzinho lá, arrancar as ervas daninhas. Vamos arrancando as ervas daninhas, que aí a gente vai ficar só com um bom trigo, que é isso que Deus quer, não é isso? Então, muita paz para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe a todos e desça sobre nós a sua luz, o seu amor, para que nós possamos ser bons lavradores e possamos arrancar a erva daninha, o joio, e ficar só com o trigo do amor, da humildade, da misericórdia. Muita paz.